Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast, Aqui Você Pode. Hoje nós estamos gravando aqui diretamente do Hotel Planalto, aqui na região central de Ponta Grossa. Estamos recebendo a nossa convidada especial, a Jane Eckert, que é a atual presidente do Plano de Saúde ProSaúde. Jane, seja muito bem-vinda e nos conte um pouco mais sobre a ProSaúde. Bom dia, boa tarde, obrigado pelo convite e com muito prazer eu conto um pouquinho da história da associação para vocês, que agora não é mais tão associação, mas Plano de Saúde ProSaúde. A associação nasceu há 33 anos na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em circunstâncias de não termos tantos planos de saúde na época e alguns professores, funcionários, adoecerem e precisarem de uma ajuda, financeira também. E foi então assim que surgiu, em vez de fazermos as vaquinhas, fazermos a associação e termos um dinheiro para poder nos ajudar. Então essa é o diferencial hoje também dos planos de saúde, porque foi fundada como uma associação para se ajudar, É sem fins lucrativos, nós não temos lucro nenhum com isso, mas nós nos ajudamos internamente, e não é agora só mais o EPG, ele é aberto também à comunidade. Muito, muito bacana isso, porque hoje nós temos o Plano de Saúde ProSaúde e ele veio, com um propósito muito bacana, dos professores, servidores da universidade que resolveram criar essa associação para auxílio mútuo, entre todos os associados. E essa essência, ela predomina até hoje, Giane? A essência de auxílio, sim, Por isso a gente também agora é um plano de saúde, uma operadora, por causa da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que rege, que é uma parte do governo, então que dita normas, para os planos de saúde. Então, desde 2011 nós fazemos parte da ANS, nós cumprimos as regras da ANS e por isso também hoje aberto à comunidade. E ela continua sendo uma associação? Continua sendo associação. Perfeito. Existem vários diferenciais da associação. Uma delas está relacionada que hoje vocês são o único plano de saúde que as pessoas podem se associar apenas com o CPF, é isso mesmo? Somente com o CPF. Nós não temos planos cooperativos, Nosso plano é individual, Pode entrar a família inteira ou um só, mas é por CPF. O registro é por CPF. Então, o que nos interessa também é o indivíduo, A gente diz assim, CPF, mais um número. Não, não é mais um número. São normas, da ANS. Então, para nós o que interessa é o indivíduo em si, Por isso a gente diz assim, por CPF, não por CNPJ. E o CPF é individual, E o nosso atendimento é individual. Certo. E como é que funciona essa questão associativa, dela não ter fins lucrativos? O que isso impacta, para os associados? Impacta no valor, o valor da mensalidade, que ela é, vamos dizer assim, distribuída uniformemente de acordo com a idade. Nós temos uma actuarial que cuida, esses auditores que cuidam, que nos dizem assim, vocês devem, a mensalidade de faixa etária deve ser tanto para cada faixa etária. Por que é dividido nas faixas etárias? Por causa do gasto, Então, eu, por exemplo, já estou na última faixa, eu pago mais do que quem entrar agora com 0 anos ou até 18 anos, Porque supostamente os mais novos gastam menos do que eu. Então eu contribuo com a minha parte, mas também estou ajudando os associados da minha faixa etária, Tem que pensar que tem gente que entrou há 33 anos, Eu sou uma delas. Então nós nos ajudamos na nossa faixa etária. Não é assim, esse dinheiro só vai para essa faixa etária, Mas é distribuído. Então tem diferença de valor,
justamente por isso, pela faixa etária. E quem calcula esse valor é um auditor de fora, né? Não é um auditor dentro da ProSaúde, é um auditor fora. Então, Jane, você está me contando então que o fato da ProSaúde ser uma associação, os lucros dela, né, da associação, elas são revertidos como benefícios dos próprios associados, o que reduz o custo de mensalidade e também aumenta os benefícios oferecidos pelo plano de saúde? Com certeza. Tá? Então, assim, as mensalidades, né, recebidas, né, do mês são justamente para pagar os procedimentos, né, os atendimentos que foram feitos durante esse mês. Então, o que acontece? Por exemplo, você paga a tua mensalidade, você gastou, foi no médico, fez algum exame, tá? Então, o nosso pagamento, esse dinheiro que entrou de mensalidade, vai para pagar esses procedimentos, né? Pode ser também, vamos dizer assim, alguém que foi hospitalizado. Essa hospitalização, então, vai ser paga com essa contribuição mensal de cada um. Então, vamos dizer assim, um mês sempre paga o outro, né? E tudo que foi feito nesse mês vai ser pago dentro daquela mensalidade que foi arrecadada. E nós temos uma vantagem também de que nessas contribuições, né, mensalidades dos associados, nós conseguimos sempre no final do mês quitar com todo mundo. Né? Então a gente não deve nada para ninguém e também ninguém nos deve nada. Então a gente sempre consegue. Nós temos atendimentos assim bem diferenciados, né? Nós temos associados agora, o mais novo está com 2 meses, eu acho. E o nosso associado de mais idades fez esses dias também 102. Então é um leque muito grande de faixa etária, né, dos nossos associados. Legal. Bom, então nós estamos falando aqui de um plano de saúde que nasceu a partir de uma associação, né, que foi reformulada através do seu estatuto com as mudanças das políticas da ANS, e hoje ela mantém todos esses benefícios para os seus associados. Então ele se torna um plano de saúde muito competitivo e com muitos benefícios para os associados. Em comparação a um plano de saúde tradicional, quais são os prós e contras da ProSaúde? Tá, se nós levarmos em conta o seguinte, tem plano de saúde que você só pode ser atendido dentro daquele hospital X. A maioria dos planos de saúde aqui na cidade e fora também são assim, né? Você é atendido, você tem tal plano de saúde e você pode ser atendido por esse hospital e por pelo laboratório e por essa clínica. Você não tem um leque maior. Na ProSaúde, o que acontece? Você vai em qualquer hospital, qualquer dos hospitais de Ponta Grossa, todos eles são credenciados nossos, né? São atendidos nesses hospitais. Laboratório é de livre escolha do associado. Se ele quiser fazer num laboratório que não seja credenciado, ele pode fazer. Ele faz, paga e é reembolsado. Claro que a gente prefere que ele faça nos laboratórios credenciados, mas nada impede que ele não faça. Tanto laboratório como clínicas, médicos, né? Você pode escolher o médico que você quer por qual médico você quer ser atendido. Ah, mas ele não é credenciado na ProSaúde, não tem problema. Você vai lá, paga a tua consulta e recebe um tanto da consulta de volta, por reembolso. Então, você não fica preso num plano que só atende um hospital, né, uma clínica, um laboratório. Você tem livre escolha. Você vai... Ah, mas eu não queria ir no hospital X, né? Eu prefiro ir no Y. Vai no Y. Um outro hospital é mais perto da minha casa, prefiro ir lá. Então, vai lá nesse hospital. Todos os hospitais de Ponta Grossa são credenciados. Nós temos credenciamento também no Hospital Nosso Senhor das Graças, em Curitiba, no Hospital Cardiológico Constantino, também em Curitiba, além de laboratórios também em Curitiba. Perfeito. Aqui a gente já entra num tópico muito importante na nossa conversa, que é as vantagens e condições especiais para todos os associados, né? Vamos falar um pouco sobre rede credenciada, sobre como é que funciona a carência,
Se ela é reduzida ou inexistente? Como é que funciona essa questão das vantagens contratuais da ProSaúde? Pela rede credenciada, inclusive também convite aos médicos, né? Que não são nossos credenciados ainda, né? Podem se credenciar, né? Nós temos um valor determinante, assim, para todos os médicos é o mesmo valor, né? Uns aceitam, outros não, né? Mas quem quiser ser credenciado. E, assim, para você entrar na ProSaúde, nós temos, assim, duas possibilidades. Você já tem um plano de saúde, mas não quer mais participar desse plano de saúde. Você pode fazer portabilidade de plano de saúde. Se você já tiver nesse plano há mais de 2 anos, você entra com esse pedido de portabilidade no seu plano de saúde, leva para a ProSaúde e nós analisamos e dizemos, beleza, tranquilo, pode vir. Por portabilidade, a ANS ela estabelece o seguinte, não há carência, a não ser para doença pré-existente, tá? Eu já volto a esse assunto do pré-existente. A outra forma de você entrar, não tem plano de saúde, sem problema nenhum, você vem se filia, né? Se associa à ProSaúde, faz todos os procedimentos, preenche todos os documentos, né? Tem que levar a documentação e tudo. E tem que fazer uma declaração de saúde, tá? Essa declaração de saúde é um médico nosso, tá? Que é um médico específico nosso que faz essa declaração de saúde. É uma entrevista com um médico, né? Onde você vai contar tudo que você tem, né? E o que ainda não teve. É um formulário de 3 páginas. Nós pagamos essa consulta e você se associa. Nessa consulta, ele vai determinar ou vai descobrir com você que você tem uma doença pré-existente. Tá? O que é uma doença pré-existente? Câncer. É um problema sério que você possa ter no fígado, né? Alguma coisa que é uma doença mesmo. Tá? Não vou dizer que diabetes, pressão alta, pressão baixa não sejam doenças, são, mas elas não entram nas pré-existentes. É doença grave. Para o associado que entrar e não tiver doença pré-existente, são 180 dias que você tem de prazo, né, para começar a usar o plano. É a carência normal, né, estabelecida inclusive pela ANS. Eu vou falar muito essa palavra ANS, mas a gente tem que deixar claro que a gente não faz no oba-oba, né? A ANS estabelece algumas normas e nós obedecemos as normas da ANS. Então, ele não tem doença pré-existente nenhum, são 180 dias, tá? Que ele tem essa carência. Porém, se ele já pagou a primeira mensalidade, teve um acidente, caiu, quebrou, né? Emergência e urgência é atendido mesmo dentro da carência, tá? Então, assim, em casos de urgência e emergência, eu não posso dizer assim, não vou te atender porque a tua carência ainda não passou. Então, esses casos são atendidos, tá? No caso das doenças pré-existentes, são 2 anos, tá? Ele é mais longo porque eu estou pegando, né, seja um paciente novo, um associado novo ou um associado que veio por portabilidade, já com uma doença, né? E daí a gente também, e a norma, a ANS de novo, né? Esse prazo, essa carência de 2 anos. Nada é decidido somente pela própria associação ou pelo comitê gestor, né? Tudo tem que se passar pelas regras da ANS, né? É o órgão que regulamenta, né, a comercialização dos planos de saúde no Brasil, né? E então é algo que é importante frisar, né, que a associação ela está totalmente regulamentada esse órgão, né? Tudo que sai de novo, inclusive, a gente tem que notificar os nossos associados, né? A ANS lançou agora uma norma diferente, uma norma ou liberou alguns procedimentos que não eram liberados, né? Porque tem isso também, tem procedimentos que a ANS não libera e, vamos dizer assim, o plano de saúde não é obrigado a atender. Acontece pouco, né? Mas acontece em alguns casos. Medicamento, por exemplo, né? Medicamento, a ANS está todo ano soltando
alguns medicamentos, né? Eles já soltaram todos os medicamentos oncológicos, né? Então, o plano de saúde é obrigado a cobrir os custos do tratamento oncológico. Bom, Jane, você estava comentando comigo anteriormente sobre essa questão, né, de reajuste anual, né, que os planos de saúde, né, necessitam fazer, né, até para ter uma certa qualidade aí no serviço que prestam. Mas a ANS também, ela regulamenta isso, né? E vocês têm uma certa vantagem por ser uma associação, né, em relação a isso, do repasse desse reajuste para os associados. Exato. Geralmente, começo de junho, a ANS libera a porcentagem permitida para aumento. Então, é permitida. Até esse ano foi de 6,06%. E é a ANS que determina esse valor, né? Eles têm uns cálculos, eles fazem eles juntam todas as operadoras e fazem essa distribuição. Então, para nós, ela determina 6,06%. Tá? E isso, então, vai agora incidir na mensalidade do associado. Então, ele vai ter um aumento na sua mensalidade de 6,06%. Nós estamos vinculados nessa parte com a ANS. Nós não podemos aumentar mais do que essa porcentagem. Tá? O que difere dos outros planos que trabalham com CNPJ, eles não são presos à ANS, porque são cooperativas, porque não são individuais, né? Então, aqui o aumento da mensalidade vai subir o que a gente viu por aí em torno de uns 24%, 25%. E esse valor o 6,06% é para todo mundo, né? E ele é retroativo a maio. Eles nunca lançam antes de maio, é sempre depois de maio. Então sempre tem os retroativos, né? Mas isso é matemático. Uma questão também que vale a pena comentar aqui, Jane, que a gente estava conversando também, é sobre alguns dos diferenciais na questão do atendimento que a ProSaúde presta para os seus associados, né? Com uma filosofia, uma abordagem muito humanizada. Isso é uma tendência, né? Nossa, já há muito tempo. Então, você consegue chegar na associação, né, lá no nosso prédio, conversar com o nosso recepcionista, com a nossa diretora secretária administrativa ali, e consegue facilmente conversar comigo também, né? Não é que eu não tenha nada para fazer, mas a gente atende, na medida do possível, as pessoas, né, que tenham estão com problema, não quer contar para a recepcionista, né, ali para a nossa recepção, precisa de uma conversa mais íntima, né, mais próxima. Então, isso dá um conforto, né, para a pessoa poder contar o seu problema, dizer, às vezes nem é tão grande assim, mas a pessoa precisa conversar, né, e a gente sempre está de portas abertas, sempre recebendo quem precisa, né, ser atendido, né, tanto eu quanto a nossa diretora administrativa, quanto o nosso diretor financeiro também, né, quando a gente distribui os problemas, né, são problemas, né, são casos diferentes, né, um tá com problema ali no caso financeiro, vai com o seu Domingues, né, se é um caso mais burocrático, conversa com a Lília. Às vezes as pessoas preferem conversar comigo, né? Então a gente sempre está de portas abertas para receber todo mundo. Nós temos hoje um montante de 771 associados, contando assim de toda a faixa etária, né? Isso nos dá uma leveza também de trabalhar, porque são menos pessoas do que num plano de saúde enorme que ninguém sabe nem o nome do seu diretor financeiro, ou se é que tem, né? Então não conhece o presidente. Então isso é uma forma de trabalhar mais humanizada, que a gente consegue atender todo mundo, né? Na medida do possível também. E também, assim, às vezes resolver um caso que a pessoa esteja achando assim, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou fazer esse tratamento. E a gente consegue convencer ele de que pode sim, que dá certo, a não ser nos casos que a ANS nos corta, né? Mas é possível sim
E o atendimento, o nosso pessoal está treinado para isso, para ter um atendimento mais humanizado ali dentro. E existem vários critérios, né, para você se associar à ProSaúde. Não é nada complicado, mas quais seriam o que a pessoa precisa ter ou ir atrás para conseguir se associar à ProSaúde? Vontade de se associar, hoje é assim, vontade de se associar, né, ir até a ProSaúde ou entrar em contato, né, pelo nosso telefone, visitar o nosso site, né, ver quais são os médicos credenciados e tudo. Se gostar, chegar na ProSaúde, tem que fazer a declaração de saúde, né, faz uma consulta médica que é paga por nós, nosso médico, que a gente chama de médico técnico, né, que ele vai fazer essa parte da triagem, vamos dizer assim. Essa declaração de saúde, estando tudo em ordem, você está associado. E hoje é muito importante a gente falar que a ProSaúde, ela atende, como você falou no início da nossa conversa, pessoas com 2 meses a 102 anos, né? Então, nessa faixa etária aí, né, todo o perfil de pessoa aí pode ser associado à ANS, a ProSaúde, pode ser associada à ProSaúde. Então, diante de toda essa, vamos dizer, essa ampla gama de gerações ali, ela está adaptada para toda a realidade, né, de todos os associados. Desde os associados mais tradicionais que precisam de um atendimento presencial, precisa ir na sede, precisa conversar com a diretoria ou tem alguma situação muito específica, né? Essa pessoa pode contar com esse apoio humanizado, mas vocês também têm todo o apoio digital também, né? Sim, sim. Então, se puder contar um pouco para nós como é que está hoje essa questão de aplicativo, site, consultas, rede credenciada. Então, o nosso associado, ele tem, né, na página ali, ele pode consultar quais os médicos credenciados, as clínicas, né? Ele tem um hall ali para buscar, ele vem diretamente do nosso sistema, né, do PSCard. Ele já pode pesquisar ali. E nós temos agora, faz um ano, né? Estamos comemorando 1 ano de aplicativo. O aplicativo serve para o associado, porque tem que ter as guias, né? A gente tem que ter algumas normas, dizer assim, mas no plano X, Y, Z é diferente. É meio norma agora também, que precisa de guia para fazer consulta, tá? Aí você entra no aplicativo, você já está lá cadastrado, bonitinho, e pede lá, consulta. Né? A consulta é liberada imediatamente, quer dizer, quase que imediatamente, né? Porque você está fazendo alguma coisa, quem cuida do sistema sou eu, né? Então eu estando na minha mesa ali, eu sempre vou dando uma atualizada para ver se não tem pedido novo. E exames, por exemplo, eu preciso de exame, pede no aplicativo, daqui a 3 dias, exame de laboratório é liberado. Isso são regras da ANS. Exames clínicos, né? Exame de imagem, esses mais complicados, são 10 dias. Né? Mas já aparece no aplicativo ali quando é que você pediu, quando é que vai ser liberado. E assim que é liberado, você já tem a guia na mão ali, é só baixar. No celular, para os mais novos, né? Isso é bem fácil, é bem simples. Os nossos 60 mais, às vezes tem alguns problemas, né? Não vou nem dizer 60 mais, os 70 mais. Então, esses preferem ainda do jeito antigo ir até lá na nossa sede, né? E pedir para alguém fazer, né? Tem o celular, tem o aplicativo no celular e tudo, mas às vezes é meio complicado mesmo, né? Então a gente faz para ele ali na hora, né? O nosso recepcionista ali já deixa tudo prontinho, né? E se for alguma coisa que já pode ser liberada, já é liberada, ele já sai com a guia na mão. Senão daqui a 3, 10 dias ele volta lá para pegar a guia. Não é todo mundo mais que tem computador em casa, né? Ou impressora em casa para imprimir a guia. E os médicos, né, tem que levar a guia lá para o médico. Então, essa parte assim é que deixa a vida dentro da sede muito gostosa. Né? Às vezes a gente tem umas visitas, né? As pessoas chegam, às vezes não querem nada, só vão ali ver se está tudo bem, se estão tudo em ordem, né? Tomar um copo d'água, um cafezinho
e assim, né, vai correndo também o nosso dia. E a gente percebe que as pessoas estão adaptadas já com o aplicativo, né? Às vezes pedem até por WhatsApp, né? Você pode me ajudar? Não consegui fazer. Então, e ele vai. E quem cuida dessa parte também é outro rapaz do TI, né? Que nos auxilia, que montou esse aplicativo, que é bem simples. Ele nem dói. É bem fácil de manusear, de fazer assim. Acho que é importante a gente comentar também sobre a estrutura administrativa da ProSaúde, porque hoje vocês têm um estatuto que rege, né, toda a questão interna, né, da administração da associação, e vocês têm alguns órgãos que gerenciam internamente, como o Conselho Fiscal, né, o Conselho Consultivo. Conta para nós um pouco de como que funciona a associação, Gênio. Então, a associação, né, por ser, né, uma associação e também, né, por ser uma operadora, nós obrigatoriamente temos um conselho fiscal. Tá? O que esse conselho fiscal faz? No final, né, de cada mês, comecinho do mês seguinte, na verdade, a gente termina toda a documentação, esse conselho fiscal vai lá e fiscaliza as nossas contas, né? Se tudo que saiu era para ter saído mesmo, se o que foi pago está certo, se, né, às vezes questionam, né? Então todo o dinheiro que entra e sai, o Conselho Fiscal analisa para nós e vê se a gente fez tudo certinho. E o Conselho Consultivo, ele é novo dentro da ProSaúde, não existia, e esse Conselho Consultivo tem nos ajudado bastante em pensar a ProSaúde de um ponto para frente, né? Então, o que a gente conseguiu já, estou, né, presidente há quase 2 anos, eu vou para o meu terceiro ano agora, são sempre 3 anos, né, do presidente, também é coisa nova do estatuto, e o conselho nos aconselha, né, diz, a gente ouviu isso, ouviu aquele outro, dá pra gente remendar, dá pra gente fazer alguma coisa, dá pra mudar, dá pra melhorar, né, algumas melhorias, inclusive do aplicativo, né, foram feitas as mudanças por sugestão do conselho, algumas coisas que foram mudadas na página também, né, veio do conselho. E quando acontece uma reunião, conselho fiscal, conselho consultivo e diretoria, tá? Sempre que a gente for chamado, né? A diretoria acha que precisa chamar os 2 conselhos para se aconselhar, né? Está acontecendo isso, como é que a gente vai proceder? Em diferentes áreas, em diferentes situações, né, ali do dia a dia da ProSaúde. Então, a gente discute no grupo, né, e as decisões, ou, né, maneiras de pensar diferente, claro, graças a Deus ninguém pensa todo mundo igual, né, mas sempre tem uma ideia diferente que a gente pode, se necessário, levar para a Assembleia. Isso é importantíssimo dizer, que nós temos assembleias, não é a diretoria que resolve as coisas, tá? A diretoria dá a ideia, né, precisamos fazer isso, e a Assembleia, né, são chamados todos os associados para a Assembleia, e a Assembleia que diz sim ou não, né? Se a Assembleia disser tudo bem, então a gente toca, ou até na própria Assembleia surge uma ideia nova, né, uma possibilidade que ninguém tinha pensado e que talvez seja a melhor solução. Então é gerido pelos associados, né, tanto a diretoria, todo mundo que trabalha, quer dizer, que tem um cargo, né, dentro do plano, é associado, né, mas tem que ter a sua responsabilidade ali enquanto estiver representando a associação, né? Então, eu estou aqui hoje, né, como diretora-presidente da ProSaúde, eu tenho que mostrar a minha ProSaúde do jeito que ela é, como qualquer outro, né, diretor ou conselheiro, né? E os conselhos também têm esse direito de levar e chamar a Assembleia, né? Isso é um diferencial nosso também, porque geralmente os planos de saúde não chamam, né, para fazer assembleia, que alguém decida alguma coisa, não tem.
Nós decidimos tudo em assembleia. Bom, então hoje nós conversamos com a Giane Eckert, que é a presidente da Associação Pró Saúde, Plano de Saúde. E, Giane, para a gente encerrar a nossa conversa, conte para nós aonde que fica localizada a sede. Quem quiser saber mais sobre a Pró Saúde, tiver interesse de marcar uma conversa, tomar um café com vocês, qual que é os números para contato também? Nós esperamos todos, que estejam nos assistindo, venham se interessar um pouquinho mais pelo nosso plano. Nós estamos na Rua Senador Pinheiro Machado, 446. É uma quadra para baixo da Santa Casa. Um bequinho bem gostoso ali, bom de trabalhar, fácil de estacionar também. Telefone fixo é o 3224-9108. E aguardamos a visita de todos. Perfeito, muito obrigado, Giane. Foi uma ótima conversa aí, esclarecendo aí todos os pontos sobre a Pró Saúde. E quem quiser saber mais, também vamos deixar os links e os telefones aqui na descrição. Valeu, pessoal, muito obrigado e até uma próxima. Obrigada.